Você ali tem uma apresentação em público para fazer, uma conversa difícil para ter com uma outra pessoa, e aí alguém do seu trabalho parece extremamente confiante, fala bem em público, gesticula bem, parece ter uma calma, e aí você fica se perguntando: será que a confiança é algo inerente do sujeito, ou a pessoa nasce confiante, ou ela não nasce confiante? Eu vou te responder que não é de nascença, é uma construção. Conseguimos construir confiança. E hoje eu vou trazer para você 3 pilares ou 3 ferramentas. O que quer que você queira chamar para que essa construção da confiança seja algo mais factível para você. Eu sou Jaqueline Sobral, sou especialista em comunicação e liderança, e vamos nós. Para mim, a confiança, ela é construída com base em 3 pilares. Primeiro, organização do pensamento. 2, linguagem corporal. E 3, uso estratégico das pausas. Então vamos lá, vamos construir isso aqui. Organização do pensamento. A organização do pensamento, eu diria que é o fator, um dos mais importantes e o mais difícil de se conseguir, porque você não consegue organizar, ter uma organização de pensamento de um dia para o outro. Esse é um desenvolvimento que precisa ser contínuo, precisa ser uma escolha diária. Então, se eu tenho uma apresentação em público para fazer, se eu tenho uma conversa difícil para ter, se eu tenho uma negociação, se eu tenho uma venda, eu preciso ter muito a clareza do que eu quero transmitir. Hoje as pessoas estão cada vez mais dispersas. As pessoas, elas às vezes dão uma volta à lua para dizer aquilo que realmente importa. E tem muita gente achando que falar difícil, dominar todas as técnicas e expressões do LinkedIn que estão em vigor, é de fato ser profissional. Quando a gente precisa dar um passo para trás e dar as mãos para a simplicidade. Então, qual é a ideia central daquilo que você quer comunicar? Né? Então, comece por esse fio da meada. Se você tivesse 1 minuto para defender a sua tese, a sua ideia, o que você diria? Eu digo a você que esse é o ponto central de toda comunicação bem-sucedida e, portanto, também é um pré-requisito da confiança. Precisamos trabalhar a clareza. Na comunicação, nas minhas aulas de oratória, eu falo muito da regra de 3. Tentar dividir o seu conteúdo em 3 partes, 3 blocos, porque fica fácil de entender e existem pesquisas que mostram que o ser humano não consegue reter mais informação se ela vier em mais de 4 blocos, e 3 é um número mágico. E essa organização do pensamento, ela vem de muita leitura, ela vem de muita escuta. Então não é simplesmente também você chegar num bloco de notas do celular, você chegar no papel e definir lá a parte A, B e C e fazer esse exercício. Você precisa estudar, então vai ler livro, independentemente de qual livro for, da sua área de atuação, né, livro técnico. Lê uma página, qual é a palavra-chave que resume aquela página? E começa a fazer esse exercício, porque o poder de síntese, ele é conquistado, né? Então, você leu 10 páginas de um livro, fecha o livro, fala em voz alta o que aquelas 10 páginas querem dizer no final das contas, como é que você resumiria essas 10 páginas. Esse exercício está faltando no mundo, porque a gente está vivendo num mundo em que as pessoas estão cada vez mais querendo devorar e consumir as coisas em menos tempo. Então, tempo de leitura 2 minutos e 34, tempo de leitura 3 minutos e 18, vídeo do TikTok. E vejam, eu não estou aqui indo contra a maré. Até porque quando você faz um vídeo de 1 minuto muito bem feito, significa que você tem uma capacidade de síntese tremenda. O que eu estou propondo aqui é que a sua organização de pensamento, ela só vai vir se você investir tempo na reflexão daqueles conteúdos a que você tem acesso. Para que você consiga ter jogo de cintura diante de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, a organização do pensamento é o primeiro passo para você conseguir se sentir mais confiante
ao defender uma ideia para quem quer que seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Então, falamos do primeiro pilar. O segundo pilar é a linguagem corporal. E aí eu lembro sempre da Amy Cuddy. Procura aí, Amy Cuddy, ela tem um livro chamado O Poder da Presença. Ela diz, como é que eu conquisto a confiança? Finja até virar verdade. Então, a nossa mente, ela tem uma ligação direta com o corpo, não existe isso, corpo e mente. Isso daí foi uma invenção ocidental. O que existe é um indivíduo completo. Se você está inseguro ou insegura, confuso, confusa, com medo, com ansiedade, o teu corpo vai demonstrar isso para o mundo e para você. O que vai acontecer? Os seus ombros vão ficar caídos, você vai encaixar a sua cabeça aqui, que é o modelo, o formato tartaruga, você vai parecer uma tartaruga. Você não vai precisar abrir um espacinho da sua boca para falar nada, porque a outra pessoa vai perceber que você está trabalhada na insegurança. Então, se isso existe, o medo tá aí, a ansiedade tá aí, ó, você vai arrumar o seu corpo. Nós não nos preocupamos como deveríamos com a nossa linguagem corporal, sendo que a linguagem corporal é a linguagem mais honesta que existe. Então, você vai se forçar a ter uma postura de confiança, ombros eretos, a tua cabeça perpendicular ao ombro, nada de elevar. Ó, isso aqui é simplesmente uma postura de quem está trabalhado, mesmo sem perceber na arrogância. Isso aqui é pura insegurança, não é aqui, tá? Você vai colocar o seu ombro alinhado, você vai caminhar com tranquilidade, você vai gesticular também como se você tivesse plena certeza do que você está falando, sem apontar dedos e sem movimentos muito circulares. Isso daí é caso para um outro vídeo, se você tiver interesse sobre gestos especificamente, deixa seu comentário que eu gravo. Então, mãos firmes, acompanhando o que você tem a dizer, porque isso aqui, tá? Esse conjunto, esse combo corporal já vai ajudar a sua mente entender que precisamos de confiança. Então, o corpo precisa ser trabalhado, não é somente aquilo que você diz. Então, falamos de organização do pensamento e de linguagem corporal. Terceiro ponto fundamental para a construção da confiança: uso estratégico das pausas. Acabei de fazer isso com você agora. É um erro achar que pessoas confiantes são aquelas que não param de falar, que falam sem parar, que estão praticamente protagonizando uma corrida de cavalo. Não. Você precisa fazer pausas entre um raciocínio e o outro, primeiro, para as pessoas te acompanharem, para elas realmente processarem o que você está dizendo. Segundo, para que você consiga ter tempo de pensar o que você vai dizer em seguida. E um outro ponto, se você é aquela pessoa trabalhada no né, que são os vícios de linguagem, devo te dizer que você faz isso justamente porque você não trabalha estrategicamente as pausas. Então, você precisa encerrar um raciocínio e depois começar outro. Pessoas que sabem fazer as pausas, mantendo contato visual na direção da plateia ou mantendo contato visual com o seu interlocutor, são pessoas que passam confiança. E lembre da Amy Cuddy, finja até virar verdade. Você vai fingir no início e com o tempo você vai esquecer que está fingindo e você vai realmente acreditar que você está se sentindo confiante. É um ciclo vicioso do bem. As pessoas não nascem confiantes. Claro que tem toda aí uma trajetória, né, de valorização na família, como as pessoas foram criadas, né, se a família trabalhou a autoestima. Eu não sou psicóloga, tem toda aí uma questão de terapia. O ponto é que se você sente que falta confiança, se você fica titubeando na hora de falar, dá tremedeira, isso tudo é normal.
Então, assim, para de se chicotear e começa a investir na organização do seu pensamento, na sua linguagem corporal e no uso estratégico de pausas. Desta maneira, você vai ver que a confiança, ela vai sendo construída de maneira progressiva. E como eu disse no início do vídeo, para mim, desses três, o mais difícil é a organização do pensamento. Porque o que eu mais vejo são as pessoas abrindo um e-mail ou o WhatsApp e escrevendo. Ou abrindo um PowerPoint e preenchendo de slides como se esse fosse o processo natural de qualquer apresentação, de qualquer discurso. E não é. Se você começa a escrever uma mensagem sem saber o que realmente você quer dizer, você só vai transmitir um texto qualquer, você não vai conseguir ter uma comunicação eficaz. Da mesma maneira que se você está prestes a dar um feedback para alguém, você está prestes a entrar numa negociação, se você não trabalha minimamente a síntese, aquilo que é a ideia central, você também não vai transmitir confiança. Não adianta achar que reunir um grupo de palavras, jogar no liquidificador, apertar o botão é fazer comunicação. Não é. Você precisa ter clareza. E você só vai ter clareza se você investir em leitura, em reflexão. E isso, minha cara, meu caro, isso leva tempo. O que eu posso te dizer é que é o melhor investimento que você vai fazer da sua vida. Porque pouquíssimas pessoas hoje conseguem organizar o seu pensamento. E por isso, nem todo mundo consegue passar confiança. Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo. Comente aqui se você gostou, me diz o que você quer saber. Até a próxima.